Senhor presidente, nobres pares. Bom, primeiro que eu quero dizer é que com 6 mandatos aqui na casa, já participei de inúmeras votações, onde as minhas intenções foram aprovadas e muitas das minhas intenções também foram rejeitadas. A gente tem que respeitar o resultado, até porque nós somos compostos aqui de pessoas que foram eleitas, cada um com o seu espectro, né, de relação com as pessoas e também ideológica. Eu apresentei 3 emendas. Primeiro, a emenda com relação ao prazo. 20 anos mais 5 não justifica no caso de uma concessão de transporte coletivo, porque a maior parte do investimento está sobre rodas, e que se amanhã ou depois, por qualquer razão que seja, o contrato seja interrompido, ou seja finalizado, o investimento sai andando da cidade, sai andando. Diferente da PPP que foi feita por 30 anos, com relação à coleta do lixo, que o investimento caríssimo vai ficar em solo municipal. Solo municipal. Então, essa é a justificativa da primeira emenda, para diminuir para 10 anos e mais 5. E mais, nunca, por mais que a história mudasse o contexto, nunca teve acima de 10 anos o tamanho do contrato. Você votar 20 anos mais 5, você está abrindo mão da premissa de legislar, porque lá estava claro que precisava de autorização legislativa. Você abre mão da fiscalização do contrato por um tempo mais curto. Você vai facilitar a vida do operador no sentido de que, se as coisas não estiverem andando bem, você vai ficar de mãos atadas, porque você não vai poder alterar absolutamente nada. Vai ter que engolir a seco 20, e com certeza, né, nós não estaremos aqui para votar, talvez a gente não sabe nem se vai estar vivo, né? Até lá, né? E com mais 5 ainda, a possibilidade de extensão do contrato. A outra emenda, ela fala com relação a criar um índice de qualidade. Já consta o índice de qualidade. Só não consta lá o seguinte, que com a evolução, com a perda operacional do contrato, que a prefeitura poderia, inclusive, romper o contrato. Isso não estava previsto. A ideia aqui é uma maneira de dar uma pressãozinha em quem vai operar a partir do ano que vem, ou a partir de quando terminar o processo licitatório, é uma maneira de dar uma pressãozinha para, no mínimo, não deixar cair a qualidade do serviço. No mínimo. Era a ideia. E a outra é a questão da remuneração por quilômetro rodado. E fazer a licitação por menor valor de quilômetro rodado. Por quê? Porque você faz por quilômetro rodado, Zezinho, você incentiva a empresa a aumentar o número de linhas, esticar as linhas. Se você deixa só a questão por passageiro, por passageiro hora, se eu não me engano, que aqui por equivalência, se você deixa só assim, você deixa o operador também mais tranquilão, porque ele não vai precisar ficar estendendo linha. Você está entendendo? Então, as 3 emendas colocadas foi no sentido de aprimorar e de melhorar. E outra coisa, respeitar o processo realizado de audiências públicas. Eu participei de todas. Como dizia o Magri, que foi ministro lá do Fernando Collor, lá atrás, esse projeto não é imexível, né? Ele não é imexível, não. A Câmara tem por obrigação, as audiências públicas servem para isso, para fazer as alterações que são necessárias. Por mais brilhante que seja o estúdio contratado,
que pagou-se mais de 1 milhão pelo estudo, por mais que isso, não significa que está tudo certo, tudo redondinho, tudo dentro do que a coisa precisa ser feita para operar. 25 anos sem mexer em nada, ficar a mesmice, é muito tempo. Então, eram essas ponderações que eu queria fazer. Eu prestei atenção em várias audiências públicas colocadas. Uma das questões mais tocadas era o tamanho do contrato do transporte coletivo. Antigamente não se exigia nem licitação para fazer, ficava a título precário, um tempão. Quando o Gilmar entrou, que foi a primeira licitação, 7 anos por mais 7, desde que tivesse autorização legislativa. Depois, foi o Sidney Rocha, 10 anos, mais 10. Aí o BO deu, por isso que nós estamos aqui votando, porque abriu-se mão da autorização legislativa e não podia. E o Tribunal de Contas recomendou refazer o processo licitatório. O prefeito acatou a determinação do tribunal, por isso estamos aqui votando. Então nós tivemos a oportunidade agora de fazer uma alteração para não deixar a cidade refém de ninguém. Nós não sabemos quem vai operar o serviço. Não sabemos quem vai operar. Então nós não ficar refém de empresa nenhuma. Nenhuma. A ideia, basicamente, das propostas era melhorar a fiscalização através de índice de qualidade, diminuir o prazo para que a Câmara pudesse se manifestar com menos tempo, não com 20 anos. Então, pois não. Pode pedir uma parte? Só uma dúvida? Nós estamos debatendo o projeto. Eu queria tirar uma dúvida com Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência diz que no contrato de 20 anos, prorrogáveis para mais 5, nós vamos ficar amarrado, Vossa Excelência sugere que não é possível haver uma intervenção se não estiver fazendo de forma, se não estiver cumprindo o contrato, é isso? Não, não é isso, Excelência. Só para eu entender, é porque eu não entendi. Não, eu vou te explicar. Aqui nós já estamos escolados, né? Eu, por exemplo, estou há 6 mandatos, eu sei. Que eu, no decorrer da operação, dá umas facilidades para quem opera. E fica mais tranquilão. Se você não faz amarras em lei, você facilita para que a coisa role frouxo. Tá, mas amarras em lei, aí eu tenho que entender que é o contrato. Porque se a gente não for entender, que o contrato pode haver um jeito da pessoa burlar o contrato, por má fé, aí é outra situação. Agora nós estamos falando do contrato. Aqui na página 63, que fala sobre intervenção da concessão. Consequências da decretação da intervenção na concessão. Decretada a intervenção na concessão, o poder concedente assumirá temporariamente, diretamente ou através de interventor nomeado no decreto da intervenção, a prestação do serviço, a posse dos bens da concessionária, bem como contratos, direitos e obrigações relacionadas com o serviço, ou necessárias à sua prestação. E aqui vai explicando quais os motivos que pode haver uma intervenção e esse cumprimento. Então, assim, o que eu não entendi, sobre o que Vossa Excelência falou, é sobre em que local do contrato nós ficamos amarrados a essa concessão de 20 anos, caso a empresa não cumpra rigorosamente o contrato. Não, você vai ficar amarrado nessa situação porque você está abrindo mão da possibilidade de, daqui 10 anos, por autorização legislativa, rever o contrato. Aí é a outra emenda. Rever. Aí é essa emenda do prazo. Eu estou falando da emenda, da segunda emenda que Vossa Excelência falou. Os 20 anos que eu falo é dessa. Os 20 anos que eu falo é dessa. Vossa Excelência mencionou 3 emendas. Uma do prazo, uma da gente ficar amarrado. Índice de qualidade. Não. Qual que é a segunda emenda? Você poderia repetir, por favor? A do índice de qualidade que não estava lá amarrado com a previsão de extinção do contrato. E eu coloquei a previsão de extinção do contrato com a perda operacional do serviço. E pode ocorrer a perda operacional do serviço caso não seja cumprido o contrato. Está aqui. É isso. Mas Vossa Excelência, ao longo do tempo, está votando agora, vai começar a executar, Vossa Excelência vai perceber que a execução do contrato nem sempre é o que está escrito no contrato. Aí é a obrigação nossa, do Poder Legislativo,
o cumprimento e a fiscalização desse Foi contrato em relação ao Poder Executivo. Mas se você facilita nesse momento que você poderia travar, dificulta as coisas para você fiscalizar lá na frente.